Olá, bem-vindo ao canal do Mestrado Acadêmico em Psicologia da Universidade Fevale. Eu sou o professor Marcos Barbosa, coordenador do curso, e hoje estou aqui com a professora Geraldine Alves dos Santos, professora do mestrado, pesquisadora, que trabalha na área de psicogerontologia. Professora Geraldine, bem-vinda. Ai, muito obrigada. Prazer estar aqui. Que bacana. A professora Geraldine tem trabalhado durante muito tempo com essas pesquisas na área de Uhum. psicogerontologia, e trabalha numa perspectiva teórica bastante interessante, né, do desenvolvimento bem-sucedido, do envelhecimento bem-sucedido. Poderia falar um pouco para a gente sobre essa teoria, sobre essa Uhum. abordagem, essa perspectiva teórica que a senhora Claro. adota nos seus trabalhos? Uhum. Bom, na verdade, essa teoria, né, Marcos, ele já vem lá da década de 70, né? Quando Hegel descobriu que assim, precisava se mudar o paradigma de como se entendia o desenvolvimento humano. Até aquele momento, a gente tinha um desenvolvimento humano voltado para a criança. Então, a vida iniciando era aquilo que precisava ser investido. Eles não estavam errados, né? Precisava se entender porque a criança não existia. Aí, depois da metade, né, dos anos 50 ali, eles entenderam que precisavam mudar. Por quê? Porque os próprios teóricos da infância estavam envelhecendo. E eles descobriram que não tinha nada falando sobre o envelhecimento deles. Então, começa esse movimento, a gente chama que é um paradigma dialético, que é o desenvolvimento ao longo da vida. Então, a gente não vai separar, né? Não vai separar a infância, da adolescência, da vida adulta ou da velhice. Tudo está junto. No fundo, não era nenhuma novidade, porque o Erickson já falava muito disso, Uhum. né? Mas o Erickson falava disso, mas ele ainda priorizava muito a infância e só no final da vida, até quando ele escreve um livro, né, com a Noam Erickson, que era a esposa, ele já bem doente, é que eles realmente se dão conta pelo processo deles que existia um nono estágio que juntava todo o processo, todos os 8 estágios que eles tinham desenvolvido. Uhum. Bom, aí o que acontece? O Hegel, né, traz toda essa teoria, desenvolve, lança esse paradigma dialético, em que ele vai pensar, bom, o desenvolvimento é algo subjetivo, né? Uhum. O desenvolvimento ele não pode ter marcadores que delimitam quando começa uma coisa e quando termina outra. Uhum. E ele propõe, então, que em vez da gente olhar o idoso como uma criança, então o que aconteceu com a criança e transpor para o idoso, vamos fazer o contrário. Uhum. Vamos ver o que acontece com o idoso e vamos transpor para as teorias da infância. Então a gente muda o olhar, né? Então da criança para o idoso, do idoso agora para a A criança. perspectiva fica diferente. Fica totalmente diferente, porque agora eu já sei o que vai acontecer com aquela criança. Uhum. Né? Eu não transformo, não infantilizo o idoso pensando que ele está retornando a uma infância. Né? Uhum. Então, é uma perspectiva que vai realmente dar maior qualidade de vida e maior interesse para a criança. Né? A Uhum. gente pensa sempre assim, é uma teoria do envelhecimento, a gente fala muito disso. Sim, sim. Né? Mas não, na verdade, ela é uma teoria do desenvolvimento. Então, aí que fica, na verdade, o que a gente chama que é o grande desafio da psicologia é juntar esses dois conceitos, desenvolvimento e envelhecimento. Uhum. Então a gente vai pensar que uma criança ela está envelhecendo e que um idoso está se desenvolvendo. Então os dois, né, que a gente tinha o desenvolvimento como uma subida e o envelhecimento como uma descida. Sim. Agora não, agora a gente vai pensar os dois caminhando juntos no decorrer do Uhum. Com o desenvolvimento. mesmo O caminho. mesmo caminho, exato. Né? Bom, aí a gente vai para uma outra questão, que é poder ver assim, a gente sempre pensou o envelhecimento como algo ruim, Uhum. né? É aquilo que eu sempre pergunto, né? Quem é que quer envelhecer? Quem disser que sim, eu vou dizer que tá mentindo. Eu digo isso. Mas por quê? Porque é óbvio que a gente tem ganhos, mas a gente também tem perdas. E também a gente vai pensar, em todas as fases da vida a gente vai ter perdas e ganhos. Só que a gente, culturalmente, sempre olhou a velhice como algo ruim. Uhum. Então, nas artes, na cultura, nos livros, em tudo, a gente Como olha ela é retratada. como algo negativo, né? É a mulher bruxa, o homem mau, feio, tudo que a gente vê de pior na sociedade a gente vai colocar na velhice. Uhum. E óbvio, ela está muito perto da morte. E a gente tem medo da morte. Então, uma coisa vai levando a outra.
E muitos dos estudos também que eram feitos com idosos eram feitos em instituições de idosos. Então os resultados eram muito ruins. Era muita depressão, muita demência, tudo de ruim estava acontecendo ali. Aí, na Alemanha, no Instituto Max Planck, o Paul Baltz e os seus colaboradores, já dentro dessa perspectiva que o Hegel tinha do desenvolvimento ao longo da vida, eles tiveram, né, eu digo assim, uma brilhante ideia, né, não é nem uma coisa tão fantástica, mas afinal de contas mudou o conceito que a gente tinha, né, da teoria, então, da gente chamar de envelhecimento bem-sucedido, successful aging, né. No Brasil não fica muito sonoro envelhecimento bem-sucedido, mas essa seria a tradução literal, né. E desse envelhecimento bem-sucedido, a gente vai ver, então, uma perspectiva que não vai servir só para o idoso. Ele, na verdade, ele vai servir desde a criança até a velhice, né? Mas já com uma ideia de que sim, pode dar certo essa velhice. Quer dizer, para chegar na velhice de maneira bem sucedida, tu tem que, na verdade, te desenvolver durante toda a vida. Exatamente. De uma determinada maneira. Então, tem alguns teóricos, né, aqui mesmo do Rio Grande do Sul, pessoas importantes na área da gerontologia, como o professor Agostinho Botti, que ele sempre falou assim, a gente tem que desenvolver, inclusive, uma gerontogogia, ou seja, né, uma pedagogia do envelhecimento. E aí a gente vai trabalhar desde a criança pequena até o idoso. Então, em termos de educação, daí, claro, a gente pode ampliar atividades físicas, nutrição, uma série de coisas, né, que elementos que vão ter que estar junto com, no nosso caso, né, puxando para o nosso lado, com as questões emocionais, mas para ver o quanto não pode deixar de ser interdisciplinar esse processo. É um processo interdisciplinar. Então, óbvio que a gente vai dizer que muitas coisas são interdisciplinares, né? Quando a gente fala de psicologia, basicamente tudo a gente vai falar que é interdisciplinar. Mas nesse contexto, se torna impossível estudar só uma coisa ligada à psicologia. Né? A gente tem que fazer a psicologia atrelada a uma série de outras áreas. Né? Alguns até dizem que quando a gente divide, né, a gerontologia, ela se dividiria em geriatria, que cuida das doenças, dos processos mais de saúde e doença. Né? Teria a biogerontologia, que trataria dos processos, não só humanos, mas desde os unicelulares, das plantas, enfim, né, todos os modelos animais e orgânicos, né? E teria então a gerontologia social, que é onde, né, eu me enquadro, a especialização que eu fiz em gerontologia social. Mas o correto mesmo seria uma quarta perna nisso, né? Que seria a psicogerontologia. Infelizmente, a gente ainda não tem tanta gente trabalhando nessa área. Então, não comporia, pelo menos aqui em termos de Brasil, ainda tantas pessoas. Claro que existem vários grupos trabalhando, mas ainda é uma área a ser desbravada, tem muitas coisas para serem estudadas, né? Por essa dificuldade dos estudos interdisciplinares, né? E, de preferência, que é o nosso sonho sempre, que fossem longitudinais. Mas isso já é uma outra história. Sim, até a gente chegar a esse ponto de conseguir fazer estudos interdisciplinares e longitudinais, né? Que a gente tem tão raros aqui no Brasil, né? Tão poucos, né? Porque são estudos dispendiosos, estudos tanto do ponto de vista financeiro quanto de tempo, né? Mas realmente, né? Isso seria o ideal, sem dúvida, né? Que interessante, que bacana. Bom, professora Geraldine, muito obrigado, né, por conversar com a gente, por falar dessa perspectiva teórica, né, e essa necessidade, inclusive, de pesquisadores nessa área, né? Exato. É uma área que, como disse, ainda não tem um corpo, né, de pesquisa bastante desenvolvido, o que é uma oportunidade para novos pesquisadores, né? Exatamente. Jovens pesquisadores que desejam, né, entrar no campo da pesquisa no desenvolvimento humano. Essa é uma perspectiva teórica muito bacana para trabalhar, muito interessante para trabalhar. Que bacana. Bom, muito obrigado novamente. Quanto a vocês, obrigado por acompanhar o nosso canal. Inscreva-se, né? Acompanhe a gente também lá no Instagram, @pgpsicologiafevale. E obrigado por assistir esse episódio e até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal.